a smile at me. Nós voltamos aqui falando dos distúrbios do sono, né? Com a doutora Daniela Tis e o doutor Luciano Nogueira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre terror noturno. Bom, quem sabe o que é isso, né, gente? Terror noturno é uma coisa que até assusta um pouco. Eu gostaria que o doutor Luciano começasse a falar um pouquinho. Eu gosto muito de falar de terror noturno porque a minha formação, eu sou neurologista, e dentro da minha formação como neurologista, um certo dia eu comecei a me deparar com pacientes que chegavam ao consultório, principalmente as mães levando, a maioria eram crianças, ou adolescentes, reclamando de que essas crianças se agitavam muito à noite. Por causa disso, eu acabei lembrando que eu tinha algo assim quando eu era criança. Eu mesmo tinha isso, uma situação de agitação extrema, e ficava certo descontrole até naquele momento em que eu ficava me agitando, levantando, saltando na cama, e que eu não reconhecia o ambiente. Às vezes o paciente que tem isso não reconhece nem os próprios pais e mães, eles não sabem quem estão ali ao redor deles. Por causa disso, instigado com isso, eu comecei a estudar mais a parte de sono, e foi isso que fez com que eu fosse para essa área e me interessasse pela medicina do sono. Então, quando eu escuto alguma pergunta com relação ao terror noturno, sempre me agrada muito, porque é realmente um assunto que me chamou a atenção para essa área. E me agrada muito, porque você vai poder ajudar muitas mães aí que estão desesperadas com esse assunto. A primeira coisa que acontece, e aconteceu na minha família, não é diferente em várias famílias, muitas mães acham que os filhos estão possuídos por alguma entidade religiosa. Respeitando todas as religiões e todas as crenças, na maioria dos casos que a gente avalia, a gente consegue detectar algo orgânico, uma alteração na fisiologia do sono. Essas alterações que não são exatamente do sono em si, porque nesse momento o paciente ele não está exatamente num estágio de sono, mas sim numa alteração do estado mental relacionada ao sono. A gente chama isso de parassonias, e a mais comum, mais conhecida é o sonambulismo. O paciente ele está num estado como se fosse um transe, mas isso não é necessariamente um transe mediúnico ou um transe religioso. Sim, é uma coisa da mente. É uma coisa da mente, e isso acontece por uma situação de maturação da mente. Mas eu perguntei, inclusive, para essa mãe, né, que procurou o programa, que pediu que a gente abordasse esse assunto, se não era uma questão de uma mente que não estava totalmente pronta ainda, não estava com uma formação completa. De certa forma, a gente tem vários estágios de amadurecimento. Então, algumas alterações do sono vão ocorrer porque o cérebro está se desenvolvendo entre 0, um recém-nascido, e 18 anos. A gente está com um cérebro em amadurecimento. E essas fases de amadurecimento podem fazer, por exemplo, que uma criança que tem um pouco de febre tem uma convulsão, pode fazer com que uma criança ou um adolescente levante e comece a fazer aquilo que está sonhando, que é o que acontece no sonambulismo. Mas isso acontece também da febre, das convulsões? Eu tive uma irmã que teve esse problema e um tio, e a minha mãe sempre dizia, não deve ser nada grave porque deu no tio. Então tem aquelas coisas, Isso é familiar, isso é genético. É genético e tem a ver tinha, com... de repente, um febrão, assim, que ela ficava muito ruim. Enfim, ninguém sabia do que era. E provavelmente hoje, quando ela tem uma febre, isso não acontece. Porque naquela época o cérebro dela estava num estágio de amadurecimento que era muito mais sensível ao aumento de temperatura corporal. Assim é o terror noturno, ele costuma ser uma fase do desenvolvimento da criança e do pré-adolescente, na maioria das vezes ocorre nessa fase, uma infância mais tardia, mais próximo da adolescência ou na pré-adolescência. Após um período de 1 ou 2 anos, ou até menos, a maioria dessas crianças, sem ser medicada, melhoram espontaneamente. Alguns estudos sugerem uma relação com a ansiedade, alguns estudos sugerem uma relação com dias muito agitados, aquela criança que aquele dia teve prova, ou que aquele dia teve atividade o dia inteiro na escola, ou que naquele dia teve uma festinha infantil de um amiguinho. Quando chega à noite, tem um sono um pouco mais agitado, e no meio da madrugada acorda, gritando, se agitando. Qual é a diferença para o sonambulismo? No sonâmbulo, a gente não vê ele num estado de agitação. É silencioso. É uma coisa mais silenciosa, mais calma, mais tranquila. Aquela criança ou aquele adolescente com terror noturno costuma gritar, dizer que não reconhece o pai e a mãe, às vezes pode ser agressivo.
ele pode saltar, pular, bater. Se machucar até, eu acho que é grande... É assustador, parece realmente uma possessão, assim. Mas não... Inclusive, essa mãe falou que procurou já algumas coisas para benzer, essas coisas todas aí. É muito comum, é difícil uma mãe, um pai não procurar algum tipo de ajuda nesse sentido. A gente entende pelas nossas crenças religiosas do nosso país, a nossa cultura, que acabe passando por isso. A maioria das vezes não vai precisar de um tratamento. O que precisa ser visto é se não tem alguma coisa por trás do terror noturno. A mãe e o pai não precisam acordar essa criança, não que ela vai ter algum problema. Aquela história, aquele mito de que não pode acordar o sonâmbulo, por exemplo, que ele, né? Isso não existe. O que existe é que se você acorda um sonâmbulo, ou se você fica sacudindo alguém que está com terror noturno, você vai agitar mais ainda. Que é o momento de você tranquilizar, acalmar, dar um pouco de carinho, acolher, evitar que se machuque, somente isso, tirar coisas perigosas de perto. Até é bom, eu acho que arrumar o quarto, né? Deixar uma coisa mais livre, mais sem perigos nenhum, para a pessoa Exatamente, quer dizer, não deixar um acesso fácil à cozinha, não deixar uma janela que possa de alguma forma se machucar numa janela, numa porta, em alguma coisa perigosa. E averiguar com o médico assistente desse paciente, dessa criança ou desse adolescente, que é a maioria das vezes onde vai ocorrer na faixa etária mais jovem, se não tem alguma coisa por trás disso. Quer dizer, se não é uma criança que está anêmica, se não é uma criança que está com alguma infecção, se não tiver nada relacionado, organicamente estiver tudo bem, a maioria das vezes a gente vai tranquilizar essa família, eles vão entender que isso é um período passageiro, que vai ocorrer de vez em quando. Essa criança vai procurar praticar algum esporte, ter uma vida mais tranquila, não ter dias tão agitados, e isso deve naturalmente se resolver com o tempo. E no caso assim de ser uma coisa que cause algum tipo de conturbação na família mesmo, que esteja sendo muito difícil, algum tipo de remédio que essa criança possa tomar, que resolva, não? Em últimos casos, numa situação dramática a gente medica, mas sempre são medicamentos que agem no sistema nervoso central. Então, esses medicamentos que agem no sistema nervoso central, eles são medicamentos que a gente deve ter sempre um pé atrás, um cuidado em usar em crianças e adolescentes. Não só porque podem causar dependência, mas porque eles podem dar efeitos paradoxais. Às vezes a gente dá um medicamento desses no intuito de acalmar e aí a criança fica até mais agitada ainda. Sim. Aproveitando um pouquinho, né, do Dr. Luciano, que é neurologista, um outro fato que às vezes incomoda muito as mães é aquele xixi na cama. Que a criança cresce, né, já está com uma certa idade, já fica com vergonha de ir na casa dos amiguinhos e tal. Isso tem a ver também com o amadurecimento do sistema neurológico? Tem a ver, é muito parecido, de certa forma, apesar de uma gravidade muito menor, com as convulsões febris, porque também ocorre numa fase do amadurecimento da criança e também tem genética envolvida. É muito comum o pai ou a mãe terem uma história de também fazerem xixi na cama, como se fala popularmente. Então a enurese noturna é uma coisa que a primeira coisa que deve ser feita, cuidar com a autoestima dessa criança. Então não culpá-la, não falar com ela de uma forma pejorativa, não rotulá-la e procurar ver se ela não tem alguma coisa que está relacionada àquilo. Eu não sou pediatra e não sou urologista, não sou talvez a pessoa mais indicada para falar nesse assunto, mas como também está dentro do espectro de problemas neurológicos e dos distúrbios do sono, eu posso adiantar assim, para quem deve procurar um auxílio nesse sentido, de que existem medicações que são altamente eficazes e que controlam perfeitamente esses problemas quando eles começam a causar danos emocionais, na autoestima, e muitas vezes tem que tratar a ansiedade dessa criança. Uma coisa que a gente esquece, ou que a gente não se dá conta, é que as crianças têm podem ter todos os problemas emocionais que os adultos. Então, uma criança pode ter bipolaridade, uma criança pode ter depressão, pode ter ansiedade, é muito comum na criança o déficit de atenção. Então, assim, olhem para os seus filhos e prestem atenção no comportamento deles e não entendam as coisas como simplesmente da idade, ou birra, ou como uma má vontade. Que é uma forma de negação, né, gente? Deixa para o médico avaliar isso. Né? Porque os pais querem que os filhos sejam perfeitos. Então, mas o seu filho pode estar com isso. Não, meu filho não tem nada. Tem essa coisa da negação, né? Quando o filho é da gente ou quando a família é da gente. Então, se alguém chegou a falar alguma coisa, procure um profissional leve e tal, que a avaliação, quando é vinda de fora, de uma pessoa que está neutra, não está emocionalmente
vinculada, eu acho que é bem mais eficaz. Sem dúvida. A gente vê que muitos desses quadros são pouco diagnosticados, muito menos do que deveriam. Doutora Daniela, bruxismo. Bom, bruxismo é uma parafunção, né? Normalmente ocorre enquanto o paciente está dormindo. O que é o bruxismo? É um apertamento dos dentes ou ranger de dentes. Ele pode acontecer também durante o dia. Tem pacientes que têm esse hábito de ranger os dentes acordados ou fazer o apertamento, né? As causas, elas não são muito bem definidas. A oclusão, uma maloclusão, um mau posicionamento dos dentes pode favorecer o aparecimento do bruxismo. A tensão antes de dormir ou atividade, ver televisão, computador, atividade física muito próximo da hora de dormir pode estimular também o bruxismo, porque ela é uma atividade muscular exacerbada, né? Que é isso que causa o bruxismo. As consequências são os desgastes dentários. Então, quando o paciente ele tem bruxismo, é indicado que ele use uma placa para proteger os dentes e tente evitar as causas. Então, situações de estresse, até para tentar desestressar, né? Fazer um período antes da hora de dormir de relaxamento, para deitar e dormir mais relaxado. Se houver um problema de maloclusão ou uma má posição dentária, fazer a correção, porque isso pode ajudar e evitar o problema, né? Mas muitas vezes existem pacientes que têm oclusão perfeita, aparentemente não tem uma atividade estressante na hora de dormir e volta e meia acabam apresentando. É comum também às vezes o paciente está ansioso, né? A véspera de uma prova. Sim. Pode ser uma coisa eventual, nem sempre vai ser um hábito de todo dia, constante. Né? O problema do bruxismo, além dos desgastes dentários, ele pode levar a problemas na ATM, que é a articulação da mandíbula com o crânio. Então, pode levar a um desgaste nos discos articulares se isso ocorre por muito tempo. Por isso que é bom que seja tratado dessa forma, com placa, para evitar e ajudar no relaxamento da musculatura na hora de dormir. Agradeço muito a participação de vocês, aprendi muito hoje e creio que todos os telespectadores também. Então, gente, está aí, a gente tem que ter qualidade e saúde, é aquilo que o dinheiro nenhum compra, então a gente tem que trabalhar realmente em prol da nossa saúde, ter prevenção, né, e ter cuidados com a gente, que é aquilo que a gente mais tem de importante. Como disse o meu pai, né? A gente tem que cuidar da gente mesmo. Então, a gente vai para o intervalinho e eu volto falando de Biguaçu com vocês.